Google Meet, tá, gente? Depois eu vou postar essa aula no YouTube. O YouTube não me quis hoje, mas eu vou postar lá depois. Para quem perdeu alguma parte da live, quiser ver depois, pode ficar à vontade. Já estamos gravando aqui. Quem quiser fazer pergunta, escreve no chat aí. Muito bem. Galera, então, muito boa noite aí para quem já está ao vivo. Vamos começar então essa live, começando agora com atraso, mas agora vai dar tudo certo, tá bom? Estou fazendo essa live então para vocês, para a gente aprender um pouquinho mais aí sobre o treinamento de força, né? E principalmente sobre a montagem de programas, que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, então, sobre a montagem de programas de musculação, tá? Então, a proposta dessa live é justamente essa, então, é tirar algumas dúvidas de vocês com respeito a isso, tá? Então, essa é a ideia dessa live de hoje, tá bom? Então, olha só, eu vou começar a compartilhar a tela aqui com quem está me assistindo no Google Meet. Para quem quiser entrar lá, quem está no Instagram aí, quiser entrar no Google Meet, clica no link da bio, tá? Vou iniciar aqui um compartilhamento de tela. Então, hoje vamos falar, então, sobre treinamento de força e montagem de programas, tá, gente? Então, olha só. Primeiramente, para quem não é meu aluno aí, está me conhecendo, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Eu sou coordenador do curso de Educação Física da Universidade Luterana do Brasil, do campus Guaíba, né? A Universidade Luterana do Brasil, ela tem vários campos, então ela tem um desses campos, que é na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Então, sou coordenador do curso de Educação Física, licenciatura e bacharelado, tá? Ó, o João ali, fala, meu bruxo, tá ao vivo aí, vamos embora. Eu sou professor, então, do curso de graduação, também nesse mesmo local, ministro aulas no campus de Guaíba, de Canoas e de Gravataí, mas atualmente eu fico mais no campus de Guaíba, tá? Ministro disciplinas de fisiologia do exercício, medidas e avaliação, basquetebol, atividades aquáticas, psicologia do esporte, gestão e educação física. Sou membro do grupo de pesquisa lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do grupo de pesquisa de estudos socioculturais em educação física. Sou mestrando lá também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de ciências do movimento humano, tá? Sou pós-graduado em fisiologia do exercício, e essa pós-graduação que eu fiz é focado na área de prescrição do exercício. Sou bacharel em educação física, tenho também formações na área de coaching, tá? E tenho mais de 20 anos de experiência, então, na área de educação física, tá? Dentre esses anos aí de experiência, eu trabalhei bastante, muito tempo com avaliação física, personal training, com musculação, fui proprietário de academia também durante 10 anos, e hoje me dedico, então, mais especificamente à docência, tá? Então, esse foi um breve currículo meu. Estou mostrando para a galera também que está ao vivo aí no Google Meet os meus contatos, tá? Então, aqui tem e-mail, tem Instagram, Facebook, YouTube e o meu site, que ainda está em construção, mas para quem quiser acessar, então, todos esses links vão estar disponíveis depois lá no YouTube, tá? Quando eu salvar essa aula lá. Muito bem, gente. Quando a gente fala, então, em treinamento de força, tá? Quando a gente fala em treinamento de força, quando a gente fala em prescrição de treinamento de força, tá? A primeira questão que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa fazer uma avaliação física do nosso aluno, tá? Não existe, gente, prescrição de treinamento sem avaliação física, tá? Então, assim, ó, se vocês não fazem avaliação física nos seus alunos, vocês precisam fazer. Sabe por quê? Porque, gente, o fator principal da avaliação física, além da gente saber a condição atual que o nosso aluno se encontra, tá? A gente precisa saber de características particulares desse aluno, para depois prescrever o treinamento. Então, se eu não sei, por exemplo, se esse aluno tem uma lesão de joelho, como é que eu vou prescrever um treinamento para esse cara? E se eu saio prescrevendo um treinamento para esse cara e não sei que ele tem lesão, ou que ele teve uma lesão, e aí eu arrebento o joelho desse cara, por exemplo, como é que fica, tá? Então, assim, gente, não tem prescrição de treinamento sem avaliação física. Então, isso é um fator primordial para a gente prescrever treinamento na musculação. Para a gente prescrever treinamento de força, a gente precisa fazer a avaliação física. Com o exercício aeróbio também não é diferente, tá, gente? Então, assim,
para prescrever, precisa primeiro avaliar. Esse é o processo pedagógico. Avalia, prescreve e monitora, tá? De uma maneira bem geral e sucinta. Quando nós vamos prescrever também treinamento de força, a gente precisa levar em consideração os princípios do treinamento desportivo, tá? Eu não vou entrar nesses méritos agora, até porque nem é o objetivo da aula, mas você precisa conhecer e saber quais são os princípios do treinamento físico, tá? Princípio de sobrecarga, princípio de individualidade biológica, todos aqueles princípios que vocês já estudaram na teoria do treinamento, ou quem não estudou vai estudar, tá? Mas numa outra live eu falo disso mais a fundo. Galera que está aí no Instagram, vai acenando aí, me manda aí se está ouvindo bem, vendo bem, tá? Acena aí, manda um alô e vamos seguir o baile aqui. Mas tem uma outra coisa muito importante, gente, quando a gente fala de prescrição de treinamento de força, que são as variáveis do treinamento de força, tá? Então, olha só. Quando a gente vai prescrever treinamento de força, a gente precisa levar em consideração as variáveis do treinamento de força. Então, o que são as variáveis do treinamento de força? Como diz o nome, são coisas que podem sofrer alteração no decorrer do programa de treinamento e também são coisas que variam, né? Que podem ter alternância, então, durante um processo de prescrição de exercício, tá? Então, isso é o que a gente chama de variáveis do treinamento de força. As variáveis do treinamento de força, elas se dividem em dois grandes grupos, né? Quando a gente fala em treinamento de força, a gente sempre fala em volume e intensidade. Então, quando a gente vai prescrever um programa de treinamento de força, a gente precisa ter bem claro para a gente essas duas questões, o volume e a intensidade. Então, quais são as variáveis de volume? Quando a gente se refere em volume de treinamento, a gente está falando de número de séries, de número de repetições, tudo isso constitui o volume de treinamento. Quando a gente está falando de intensidade de treinamento, tá? A gente não fala só de sobrecarga. Tem gente que pensa que intensidade de treinamento é só sobrecarga e pronto, acabou, tá? E não é assim, gente. Por quê? Porque a gente pode variar a intensidade de treinamento de força levando em consideração outras variáveis de intensidade. Então, a gente pode alterar a intensidade do treino de força, por exemplo, mudando o intervalo entre as séries, mudando, por exemplo, o intervalo entre as sessões de treinamento. A gente pode fazer uma alternância de intensidade no treino, mudando a velocidade de execução do exercício. A gente pode variar a intensidade do treino, aumentando a amplitude de movimento ou diminuindo a amplitude de movimento. Então, dependendo do estágio do treinamento que a gente está dentro de uma periodização, a gente precisa jogar com todas essas variáveis. Mas muita gente acaba, então, levando em consideração só a carga como intensidade de treino. Então, assim, não, eu quero diminuir a intensidade do treino, eu vou diminuir a carga, tá tudo certo. Eu quero aumentar a intensidade do treino, eu vou aumentar a carga, tá tudo certo. Legal, isso é uma maneira de modificar a intensidade, mas não é a única. E quando a gente está prescrevendo treinamento de força, quando a gente está montando um programa de treinamento de força, a gente precisa jogar com todas essas variáveis, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, gente? Que eu posso, às vezes, simplesmente pegar o programa de um aluno e diminuir o intervalo dele entre as séries, que eu estou aumentando a intensidade do treino, sem mexer em mais nada do treino. Então, olha que interessante isso. Eu posso ter um treino prescrito, uma planilha de treino que foi prescrita ali, e aí eu posso simplesmente diminuir o intervalo que eu estabeleci entre as séries para aquele aluno, e eu já vou estar aumentando a intensidade do treino dele. Sem mexer na sobrecarga, sem mexer no número de séries, sem mexer no número de repetições, eu vou estar aumentando, então, a intensidade desse treino, tá? Tem mais gente chegando aí no Instagram, legal, vai mandando um alô, mostra a cidade aí, escreve aí para mim a cidade de onde está falando, tá? Sei que tem vários alunos meus aí que eu já vi, mas eu sei que tem gente de outros locais também, tá? Muito bem. Quando eu tenho em mente, então, que eu preciso levar em consideração todas essas variáveis, eu preciso partir, então, para outro princípio. Quando eu vou prescrever treinamento de força,
os meus alunos têm fases de treinamento, tá? Os alunos, então, têm fases de treinamento. O que significa isso? Significa que eu posso ter alunos iniciantes, alunos intermediários e alunos avançados. Então, quando eu vou fazer uma prescrição de treinamento, eu preciso ter bem claro na minha mente isso. Se esse aluno que vai fazer o treinamento é iniciante, se esse aluno que vai fazer o treinamento é intermediário, ou se esse aluno já é avançado, tá? Como que eu defino isso, né, gente? O cara que é iniciante é aquele cara que é sedentário, que nunca praticou treinamento de força, que nunca fez musculação, tá? Então, esse cara é um cara iniciante, tá? Mas qual outra situação que eu posso ser iniciante? Eu posso ser um cara, uma pessoa, um menino ou uma menina, que fez treinamento de força já, que já praticou treinamento de força, mas ficou, por exemplo, 5 anos sem praticar, tá? E esse cara, quando voltar a fazer o treinamento, ele vai ser um aluno iniciante de novo, principalmente se ele ficou sedentário durante todo esse tempo, tá? Então, esse é o aluno iniciante. Quem que é o aluno intermediário? É a pessoa que já iniciou um programa de treinamento, ela já está dentro de uma periodização de treinamento de força, tá? E ela, então, já está praticando por algum tempo, provavelmente por mais de 2 meses, ela já pode ser considerada um aluno intermediário. Ou então alguém que treina força, já é um aluno avançado, ou é um aluno intermediário já há algum tempo, interrompeu esse treinamento por pouco tempo, talvez por 20 dias ou um mês, e esse aluno vai retornar ao treinamento. Então, esse aluno é um aluno intermediário, tá? E o cara que é o aluno avançado é aquela pessoa que já está craque no treinamento de força, que já pratica há tempo, né, já passou da fase intermediária, não interrompeu esse treinamento, tá? E aí ele já é um aluno, então, avançado. É um aluno que treina seguramente mais de 6 meses aí, então, a musculação. Se esse cara treinou ininterruptamente esses 6 meses, tá? O que a gente tem que ter cuidado com os alunos que são avançados? Como eu dei um exemplo antes, tem gente que faz treinamento de força ininterruptamente por algum período, por 1 ano ou por 2 anos, tá? Ou por mais tempo, e esse cara, de repente, parou de treinar, ele ficou 1 ano sem treinar. Aí ele volta a treinar e ele acha que ele é um aluno avançado de novo. Então tem que ter cuidado com isso, tá? A pessoa que interrompeu o treinamento, ela volta para um estágio anterior ou para um estágio inicial, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Porque tem aquele aluno, às vezes, que ele acha que ele está avançado, mas ele parou de treinar e ele não está avançado, tá? E aí a gente começa lá, fazendo um treino animal para esse cara, e ele vai lá, treina 1 mês e lesiona. Estiramento muscular. Professor, está doendo meu ombro. Bursite no ombro. Aí sabe o que acontece? O aluno para de treinar, vai no médico, ele tem aquela bursite no ombro, e aí você perde o seu aluno de personal por um tempão, porque ele vai precisar tratar isso, vai precisar ficar um tempo em repouso, para de treinar, e aí acontece todas essas coisas que a gente sabe, tá? Então tem que ter um cuidado com isso. Então, as fases do treinamento de musculação: a fase iniciante, a fase inicial, a fase intermediária e a fase avançada. Aluno iniciante, aluno intermediário e aluno avançado. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Manda um alô aí, quem está no Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui, se chegou mais alguém aqui no Google Meet, se mais alguém pediu solicitação para entrar. Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Todo mundo assistindo a apresentação? Tudo certo? Manda um ok aí no chat. Ó, a galerinha mandando um salve aí, dizendo que tá tudo certo. Então vamos embora, segue o baile, tá? Então vamos lá, voltando aqui para a apresentação. Tudo entendido até aqui? Tudo certo? Então vamos embora. O pessoal do Instagram aqui mandando também, tudo tranquilo, show. Vi que tem gente de Salvador aí, quem mais é de outra cidade aí, manda um alô, manda um salve aí, tá? Olha aí o João, a Carla, a Andressa, olha aí, ó, a galera, os meus alunos, tudo assistindo aí, dá um aceno aí para mim, manda um likezinho aí, uma curtida. Olha ali, tem gente de Belo Horizonte ali, Alexandre,
Vendo de Belo Horizonte, legal, galera, show de bola, gente de vários lugares do Brasil aí. Gratidão pela presença aí. Simbora, Patrícia chegando agora. Escreve aí de onde é, Patrícia, por favor. Bom, então continuando então a nossa aula, já falamos da importância da manipulação das variáveis do treinamento de força, quais são essas variáveis, tá? Já falamos então das fases do treinamento de musculação. Então, agora a gente vai começar a entrar num outro assunto que é importante quando a gente vai fazer, então, programas de treino, tá? Olha só, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de força, tá? Então, existe força de resistência, existe a força muscular localizada, existe a força de potência, existe a força pura, tá? Então, existem vários tipos de força. E a gente precisa saber como treinar cada tipo de força, tá? Eu não vou entrar muito nesses méritos hoje, isso é um tema para uma próxima live, para uma próxima aula, mas a gente precisa saber que existe isso quando a gente vai fazer uma prescrição de um programa de treinamento de força, tá? E olha só, gente, como eu mostrei para vocês lá no início da live, ó. Olha como acontece a manipulação dessas variáveis quando a gente está trabalhando diferentes tipos de força. Então, por exemplo, ó, quando eu vou treinar força de resistência, tá? Quando eu vou treinar força de resistência, olha só, a execução do movimento é lenta, tá? Então, olha só, o tempo de contração, a velocidade de contração é lenta, a sobrecarga é 40% de uma repetição máxima, isso aqui é sobrecarga, tá? A carga é menor que 40% de uma repetição máxima. Olha o intervalo entre as séries, de 20 a 45 segundos. Intervalo entre sessões, 48 horas até 72 horas, ou seja, o intervalo de 2 dias até 3 dias, tá? Volume de treinamento, quantas séries que eu aplico? De 2 a 3 séries. Número de repetições, mais de 30, tá? Então, olha só, aqui tem um exemplo clássico da manipulação de todas as variáveis que eu falei lá no início. E cada tipo de força que a gente vai treinar, a gente manipula essas variáveis de uma maneira diferente, tá? Então, olha só que bacana. Pô, então como é que eu gero hipertrofia? Eu tenho que trabalhar força dinâmica. Como é que eu trabalho força dinâmica? Bom, a execução, a velocidade de execução é média lenta, eu preciso trabalhar com uma sobrecarga de 60% a 85% da força máxima, o intervalo entre as séries de 1 minuto a 3 minutos, intervalo entre sessões de 2 a 3 dias, número de séries de 2 a 5 séries por exercício, número de repetições de 6 a 12, tá? Então, viram como mudou em relação ao exemplo anterior que eu falei para vocês? Então, cada tipo de força que a gente vai treinar, a gente manipula as variáveis do treinamento de uma maneira diferente, tá? Então, legal. Agora nós já entendemos que existem diferentes tipos de força, nós já entendemos que existem fases do treinamento de força, né? Olha aqui, o Alexandre está perguntando aqui via Instagram, ó, o mínimo de repetições é 30, o máximo até fadigar. Perfeito, é isso aí mesmo, Alexandre. O número de repetições quando a gente vai treinar força de resistência, ele é maior que 30, tá? Até fadigar. Perfeita colocação aí, é isso mesmo, tá? Muito bem. Então, assim, gente, agora que a gente já entendeu as variáveis do treinamento de força, que a gente precisa manipular essas variáveis de acordo com o tipo de força que a gente vai treinar. A gente já sabe que precisa fazer avaliação física antes de prescrever, tá? E a gente já sabe que existem fases, então, de treinamento de força, tá? Então, agora a gente pode começar a falar, então, um pouquinho de como modelar tudo isso dentro de um programa de treinamento, tá? A galera me mandou um coraçãozinho ali, bacana, não vi quem foi, tá? Tem gente acenando ali também. Patrícia acenou aí. Patrícia, de onde tu tá falando aí? Pode dizer aí, por favor, pra gente, tá? Ó, chegando mais um aluno aí, um aluno meu ali da universidade, o Christian. Manda um salve aí, Christian. Beleza, então olha só, gente. Como que a gente monta, então, um programa de treino para iniciantes, tá? Aquele cara que nunca treinou força, tá? Esse cara não sabe o que espera ele. Talvez ele até já fez um trabalho aeróbio ali, mas nunca treinou força.
ou esse cara treinou força 5 anos atrás, tá? Já teve alguma experiência com treinamento de força, mas ele está vários anos sem treinar, tá? Então, como que a gente prescreve um treinamento para esse cara? Olha só. Primeiro lugar, a duração desse período. Quando a gente vai prescrever um treinamento para iniciantes, gente, a gente vai passar por um período que a gente chama de adaptação, tá? O que é esse período de adaptação, tá? Chegando o Carlos aí, o Emerson, aqui no Instagram, pode mandar um alô aí, dizer a cidade que vocês estão falando, obrigado. Então, olha só, quando a gente começa o treinamento de força com um iniciante, a gente faz um período de adaptação. O que é um período de adaptação, tá? É quando a gente faz uma adaptação dos tecidos moles, ou seja, do músculo esquelético, e também dos tecidos conjuntivos. Ó, o Emerson está falando de Blumenau. Um salve aí para a galera de Santa Catarina. Abração aí. Então, gente, quando a gente vai fazer esse processo de adaptação, a gente precisa adaptar os tecidos moles desse nosso aluno, musculatura, tecido conjuntivo, tendões, ligamentos, cápsula articular. A gente precisa preparar, então, todas essas estruturas para um esforço maior que virá na sequência, tá? Então, é isso que a gente precisa fazer num treinamento para iniciante. Professor, quanto tempo é o período de adaptação? Eu não sei, varia de aluno para aluno. Geralmente, esse período de adaptação vai de 2 a 4 semanas. E por que isso varia? Tá? Porque tem alunos que já treinaram e tem alunos que nunca treinaram. Para a pessoa que nunca treinou e ela está sedentária, essa pessoa vai precisar de mais tempo para adaptar, de mais semanas para adaptar. Ó, o Carlos está falando de São Bento do Sapucaí, lá em São Paulo. Ó, legal, galera de São Paulo aí também na live. Gente, muito obrigado. Tem gente aí de São Paulo, tem gente de Belo Horizonte, tem gente de Santa Catarina, da Bahia. Pô, galera, muito obrigado. Valeu mesmo, hein? Então, olha só. Então, esse período de adaptação, gente, ele vai mudar de acordo com a condição desse aluno, tá? De repente, o cara que já treinou, iniciou um período de adaptação, ficou meses parado, 3 meses parado, ele vai voltar, ele vai retornar ao treinamento e ele precisa fazer, então, um novo período de adaptação. Gente, talvez para esse aluno, 2 semanas de adaptação já seja suficiente, tá? Mas para o cara que nunca treinou, que é sedentário, ou que está parado há 3, 4, 5, 6 anos, esse cara vai precisar de um tempo maior de adaptação, tá? Então, o que a gente faz nesse período de adaptação? Ele pode durar de 4 a 8 semanas, tá? E a gente vai objetivar nesse período o quê? O que eu falei anteriormente, adaptar os tecidos moles, os tecidos conjuntivos, promover adaptações neurais, coordenação intramuscular, recrutamento de unidades motoras. Então, tudo isso são adaptações a nível neural que a gente precisa promover nessa pessoinha aí, tá? Então, esse treinamento, esse período, ele pode durar de 4 a 8 semanas, tá? Podendo ser menos de 4 semanas, dependendo da situação, como eu falei, ok? A estruturação desse treinamento, ela é alternada por segmento. O que quer dizer isso? A gente vai treinar segmentadamente, então, os grupos musculares. Então, eu treino membro superior, membro inferior, membro superior, membro inferior, membro superior, membro inferior, tá? Então, a estruturação desse treinamento ela é alternada por segmento. O Alexandre colocou ali, ó, adaptação pode ser alternada por segmento, é isso aí mesmo, tá? Então, a estruturação desse treinamento é alternada por segmento, tá bom? Olha só, o volume total. Como que é o volume de treino, então, para esse cara que está iniciando, gente? O volume de treinamento, esse cara vai trabalhar entre 4 e 16 séries por dia. Presta atenção. 4 e 16 séries por dia, tá? Então, olha só. O somatório total de séries do treino desse cara precisa ser entre 4 e 16 séries, tá bom? Então, olha só.
Séries por grupamento muscular, a gente trabalha de 1 a 4, sendo que geralmente no período de adaptação, no período de iniciação, a gente só trabalha 4 séries, preferencialmente para membros inferiores. Ah, professor, mas por que para membros inferiores? Porque os membros inferiores são grupos musculares maiores, então eles requerem um volume maior de treinamento, tá bom? Muito bem. Hidratando o gogó aqui para não faltar voz depois, tá? Que depois amanhã eu tenho que dar aula de novo para a galerinha da universidade. Muito bom. Então, olha só. Séries por grupamento, então, de 1 a 4. Ah, professor, mas eu posso dar uma série, então, no exercício para esse aluno? Pode, dependendo do caso, pode. Pega o idoso frágil lá, nunca treinou musculação. Gente, uma série de cada exercício para esse cara tá muito bom. Esse cara vai fazer uma série de cada exercício e vai chegar em casa no outro dia ele vai estar mal. Então, vocês estão entendendo aqui, gente? Por isso que precisa fazer avaliação física. Cada pessoa uma pessoa, tá? Continuando aqui. Séries por exercício. 1, 2. Tá? Então, antes eu falei de séries por grupamento. 1, 4. Séries por exercício. 1, 2. Cada exercício vai ter de 1 a 2 séries. Nessa fase inicial do treinamento, tá? Tá chegando o Giba aí. Giba, pode falar de onde? Por favor, digita aí. Número de exercícios, então, nessa fase de adaptação, gente. 4 a 8 exercícios. Professor, não é muito pouco? Não. Tá? 4 a 8 exercícios. 8 exercícios, assim, ó, extrapolando. Se é aquele cara que já treinou, e vai fazer a readaptação, vamos chamar assim, beleza, ele pode ter um número maior de exercícios. Se é o cara que nunca treinou, que é sedentário, esse cara, gente, dependendo da situação, vai fazer 4 exercícios e manda embora para casa. E esse cara vai sentir pra caramba, tá bom? Então tem que cuidar muito, a gente tem que cuidar para não fazer esse cara ter dor muscular tardia, porque senão esse cara não volta depois no outro dia para treinar, tá? Muito bem. Frequência de treinamento, de 1 a 3 dias por semana. Mas um dia, professor, um dia? Sim, um dia. Vamos voltar a falar do exemplo. Se esse cara é um idoso frágil, sedentário, nunca treinou na vida, 80 anos, se esse cara treinar um dia por semana durante 2 semanas, está ótimo para ele. Ele vai promover adaptações. Tá certo? Depois ele vai aumentar isso. Mas nas 2 primeiras semanas talvez seja suficiente. Tá certo? Muito bem. Repetições acima de 12. Gente, olha só. A gente sempre trabalha com número de repetições. Isso são parâmetros, tá? Mas a gente precisa entender o seguinte. Músculo não sabe contar. Então, a gente tem esses parâmetros de repetições para basear o tempo de tensão que a musculatura vai permanecer, tá? Ah, professor, então eu posso trabalhar com 14 repetições? Pode. Posso trabalhar com 13 repetições? Pode. Por que tem que ser 15, 12, 8, etc? Tá bom? Então, assim, ó, número de repetições acima de 12. Então, você pega esse cara e diz assim, você vai pegar essa carga aqui que eu vou mensurar e você vai fazer acima de 12 repetições com essa carga. Ah, professor, eu fiz 15, bacana. Professor, eu fiz 16, legal. Professor, eu fiz 20, bacana, tá? Na fase inicial de adaptação para o cara que é sedentário, tá tudo certo, tá bom? Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui que tá a garganta falhando. Muito bem. Show de bola, vamos hidratar. O Alexandre está perguntando aqui, o tempo de descanso é o mesmo? Ele pode variar, a gente vai falar um pouquinho ali mais na frente, tá? Muito bem. Velocidade da contração controlada, tá? Por quê? Esse cara está fazendo adaptações neurais, está fazendo uma melhora da coordenação intramuscular, esse cara está fazendo um maior recrutamento de unidades motoras, tá? Então, a velocidade de execução dos exercícios precisa ser controlada, tá bom? Muito bem. E a divisão do treino, professor? Como é que a gente faz a divisão do treino? A gente faz o chamado full body. A gente
prioriza grandes grupos musculares e a gente treina todo o corpo, tá bom? Muito importante isso aqui, gente, priorizar grandes grupos musculares, tá? A gente sabe que o treino precisa constituir exercícios para grandes grupos musculares e também para pequenos grupos musculares, para musculaturas isoladas, tá? No treino de adaptação, gente, é priorizar quase sempre grandes grupos musculares, tá bom? Quase sempre, tá certo? Muito bem. Continuando aqui. Um exemplo agora para a série iniciante. Eu vou botar aqui na tela para quem não está vendo, mas eu vou falando aqui para a galera que está no Instagram e não está vendo, tá? Muito bem. Então, olha só. Um exemplo de série para iniciante. Gente, quem está no Instagram e quiser participar lá no Google Meet, acessa o link da bio lá, daí você consegue ver a apresentação de PowerPoint que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, olha só. Um exemplo de série para iniciante. Olha só. Supino inclinado, leg press, remada supinada, mesa flexora, flexão de tronco. 5 exercícios, tá? 5 exercícios. 2 séries de cada exercício. Número de repetições, 15 repetições para cada exercício. Velocidade, 20 e 20. O que significa isso, professor? 2 segundos fase concêntrica, 2 segundos fase excêntrica. Intervalo de 60 a 120 segundos. Tá bom? Então, gente, olha só. Esse treino aqui para um aluno iniciante, principalmente para o cara que é sedentário, que está muito tempo sem treinar, tá mais do que bom. Esse cara vai treinar um dia assim, vai parecer na hora, às vezes, que foi simples, mas esse cara vai chegar em casa e vai sentir. Tá bom? Muito bem. Então, eu coloquei aqui um exemplo de série para aluno iniciante. Tá, professor, como é que eu faço a progressão do treinamento? Gente, como eu falei para vocês lá no início, a gente precisa manipular as diversas variáveis que existem no treinamento de força, tá? Então, olha só. Como que eu posso aumentar esse treino aqui, a progressão desse treino? Gente, eu posso pegar e aumentar simplesmente o volume do treino, aumentar uma série de cada exercício. Eu posso acrescentar mais um exercício sem mexer no resto das variáveis. E dessa maneira, eu vou estar aumentando, então, né, o volume desse programa, aumentando a dificuldade desse programa sem mexer na intensidade. Ou posso manter o número de séries, manter o número de repetições e mexer, por exemplo, na velocidade de contração, né? Fazer um trabalho mais concentrado. Posso diminuir o intervalo. Tudo isso são maneiras de aumentar a intensidade e de fazer a progressão do treinamento. Então, eu vou mexendo com essas variáveis durante todas as semanas de treinamento desse aluno iniciante, que pode variar de 4 a 8 semanas, tá bom? Vou aumentando o número de exercícios, vou aumentando o número de séries, vou mexendo na velocidade de execução, vou mexendo no intervalo, tá? E tudo isso sem necessariamente mudar o número de exercícios, mas eu posso também aumentar o número de exercícios até chegar ao número de 8 exercícios para esse aluno iniciante, tá bom? O que vai mudar para o cara que já treinou, que treinou e está um tempo só sem treinar, fez uma fase de adaptação, parou e voltou? O que vai mudar? A gente vai passar mais rápido por esse processo. De repente, na primeira semana eu vou aplicar esse treino, na segunda semana eu já vou mexer em alguma coisa, na terceira semana eu já mexo de novo, tá? E assim por diante. E talvez esse cara, então, em 4 semanas, ele já fez o período de adaptação, tá tudo certo. Tá bom, gente? Tudo certo até aqui? Quem vai ficando com dúvida vai perguntando. Deixa eu ver se alguém perguntou no chat alguma coisa, se tem mais gente querendo entrar. Vamos ver a galera que está no chat aqui. Tudo certo, todo mundo me ouvindo, tudo ok. Se eu vou passar o PPT, gente, o PPT eu não vou passar, eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube depois, eu vou subir, vou deixar disponível lá por 24, 48 horas para quem quiser assistir, tá bom? Tem uma pergunta antiga, mas já passou, tá bom? Legal, muito bem, ninguém mais querendo entrar aqui, show. Então vamos voltar para a apresentação. Vamos voltar para a apresentação. Legal, gente, falamos então do aluno iniciante, tá? Vamos ver então
a progressão da série eu já falei aqui verbalmente, tá? Bom, treinamento para aluno intermediário, então. Então, eu já adaptei essa pessoa. Eu já adaptei essa pessoinha. Depois de 8 semanas, ou para quem já treinou, já tem um nível de treinamento, depois de 4 ou 6 semanas, essa pessoa já vira um aluno intermediário, tá? O que muda no treino, então, para o aluno intermediário? Olha só. Treinamento para aluno intermediário, ele vai durar de 4 a 16 semanas. Então, eu fiz a adaptação. Vamos supor que eu fiz 8 semanas de adaptação, de treinamento inicial. Então, vou fazer mais 4 a 16 semanas de treinamento para o aluno intermediário, tá certo? Isso aí vai me dar lá até mais uns 4 meses, tá bom? Estruturação, então, do treinamento. Ele já passa a ser localizado por articulação, tá? Ou seja, eu já não treino mais o corpo inteiro no mesmo dia. Tá legal? Ele começa a ser localizado por articulação. Volume total do treino, 20 séries por dia. Tá bom? Séries por grupamento muscular. 6 séries por grupamento muscular. Então, geralmente, a gente vai usar 2 exercícios com até 3 séries em cada exercício. Tá bom? Número de séries por exercício, de 2 a 4. Tá? Número de exercícios, 4 a 8. Frequência semanal, de 3 a 4 dias por semana. Tá? Número de repetições, acima de 12, mas eu diria que entre 12 e 15 repetições. Isso eu estou falando logo que esse aluno passou da fase inicial, período de adaptação, para a fase intermediária, tá bom? Velocidade de execução continua sendo controlada, tá bom? Divisão, a gente começa a dividir o treino em partes, então. Então, a gente faz um treino localizado por articulação, onde a gente divide o treino em 2 treinos. Então, o que é localizado por articulação, professor? Um resumo de tudo isso. Eu começo a aplicar mais exercícios para a mesma articulação. Então, articulação glenumeral. Antes eu fazia um exercício para essa articulação, agora eu faço 2 exercícios para essa articulação, tá bom? Então, é assim que funciona. Vou botar na tela aqui um exemplo de treinamento de série para um aluno intermediário, tá? Então, olha só. Supino inclinado, supino reto, remada supinada, puxada pela frente. Treino A do cara. Treino A desse aluno. O cara não, pode ser uma menina, né? Tá bom. Então, treino dessa pessoinha, ó. 4 exercícios, 2 séries de 12 repetições, de 10 a 12. Velocidade de contração, 2 segundos na concêntrica, 2 segundos na excêntrica. Intervalo de descanso, de 60 a 90 segundos. Já diminuiu o intervalo desse cara. Tá? Treino B. Esse cara vai treinar no treino B, membros inferiores, tá? Então, eu treinei no treino A, membros superiores, vou treinar no treino B, membros inferiores, tá bom? Esse é um exemplo de segmentação. Existem várias maneiras de fazer, tá? Então, treino B desse cara, dessa pessoa. Vai fazer agachamento, leg press, mesa flexora, flexão plantar. E também flexão do tronco, tá bom? Legal. Então, eu faço de 2 a 3 séries para cada um desses exercícios, de 10 a 12 repetições, usando o mesmo intervalo e a mesma velocidade. O Alexandre perguntou aqui no Instagram, o volume de carga pode aumentar? Sim. Quando o aluno é iniciante, a gente já vai aumentar a sobrecarga. Desculpa, quando o aluno é intermediário, a gente já vai aumentar a sobrecarga, porque a intensidade dele já vai estar na faixa de 10 a 12 repetições, tá bom? Repetições máximas, tá? Repetições máximas. O que são repetições máximas, gente? É quando a gente executa aquele número de repetições e aí a gente não consegue passar daquele número. Mas eu gosto de deixar livre para o aluno. Você vai fazer de 10 a 12 repetições máximas. Eu consegui 11, professor. Tá legal, show de bola. Consegui 10, professor. Legal, bacana. Tá dentro da intensidade de carga que eu quero trabalhar, tá? E o volume de treino também vai aumentando, conforme essa progressão, tá? Se o cara já estava fazendo 3 séries no período de adaptação, bacana, eu começo nesse período intermediário com 3 séries. Alguns exercícios de grandes grupamentos, eu posso trabalhar com 4 séries.
Ah, eu vou fazer agachamento, o cara já fazia 3 séries. Legal, amplia para 4. Tá bom? Muito bem. Então, coloquei aqui um exemplo de treino na tela de série para um aluno intermediário, tá? Como que a gente vai fazendo a progressão, professor? Como eu falei, a gente vai manipulando as variáveis. Vocês estão vendo que aqui eu estou trabalhando 5 exercícios por dia. Eu posso aumentar o número de exercícios, primeiramente, acrescentar mais exercícios. Eu posso mexer no número de séries, aí eu vou estar aumentando o volume do treinamento, número de exercícios, número de séries, número de repetições. Então, com isso, eu consigo jogar com volumes, com volume de treinamento. Intensidade, eu aumento a sobrecarga, tá? Ah, professor, eu estou fazendo 12 RMs, mas essa carga já está ficando fácil. Aumenta a sobrecarga e continua executando 12 RMs, tá? Como que eu mexo, então, na intensidade? Eu posso manipular, fazer, então, um aumento da velocidade de execução para ficar um treino mais intenso, aumentar o tempo sob tensão muscular. Então, eu faço um aumento do tempo da fase concêntrica e da fase excêntrica. Ó, vamos fazer 3 segundos na fase concêntrica, 3 segundos na fase excêntrica. Estou aumentando a intensidade do treino. Posso diminuir o tempo de intervalo. Ó, era até 90 segundos, agora é 60 segundos. Se der 45. Então, assim, eu estou aumentando a intensidade do treino. Então, vocês viram a importância de entender as variáveis do treinamento e de jogar com essas variáveis durante a periodização, tá? Então, tem que parar com aquela história de fazer, agora é 3 séries de 15 repetições, legal. Agora são 4 de 12, legal. Agora são... Gente, vamos parar de ficar engessado, gente. Quem oferece resultado para o aluno é quem sabe jogar com essas variáveis de treino, gente. Quem joga com essas variáveis dá resultado. Quem dá resultado para o aluno, aumenta a saúde do aluno, aumenta a performance do aluno e, mais do que isso, mantém o aluno treinando. O Alexandre colocou ali, isso é 100% de carga. Isso, repetição máxima é 100% daquele número de repetições que a gente vai executar, tá bom? Se é essa a pergunta, se eu entendi a pergunta, tá bom? Muito bem. Então, esse aluno foi avançado, a gente foi jogando com essas variáveis de treino nesse período de até 12 semanas. O cara já está fera, ele já promoveu um bom nível de hipertrofia muscular, ele já teve um bom nível de adaptações neurais ao treinamento, ele já aumentou os níveis de força dele consideravelmente, ele já está com os tecidos moles e o tecido conjuntivo adaptado, tá? Ele já está num bom nível de treinamento, bacana. Esse cara agora pode passar para um período de treinamento avançado. Show de bola, esse cara já vai ser avançado, gente, olha que legal. Mas, professor, então, em tão pouco tempo, 6 meses, um aluno que era sedentário, que nunca treinou, se o programa estiver bem prescrito, se a progressão desse programa, se a manipulação das variáveis estiver bem feita por vocês, esse aluno já vira avançado em 6 meses. Professor, mas eu tenho um aluno que ele tem Parkinson e ele é um idoso frágil. Legal, talvez para esse cara isso vai mudar. Então, gente, por isso que eu estou dizendo, volto a dizer, avaliação física, precisa avaliar. Cada situação é uma situação, tá bom, gente? Então, olha só, como que eu prescrevo o treino, então, para o aluno avançado. Como que eu faço isso? Então, olha só. Período de treino. Aí a classificação fica a critério do professor, né, gente? Mas assim, é como eu falei para vocês. Será que o cara pode ser avançado em 4 meses? Pode. Depende, é vocês que vão estar treinando esse cara e vocês que vão poder dizer. Ou será que esse cara vai ser avançado em 8 meses, em 1 ano? É vocês que vão estar treinando a pessoa, gente. Então, o que é prescrição de treinamento? É 3 variáveis pedagógicas: avaliação, prescrição e acompanhamento. Quem vai estar acompanhando a pessoa é vocês que vão saber, né, qual que é o período que esse cara vai virar avançado. E talvez eu já possa usar alguns métodos avançados no cara que é intermediário. Vai depender, vocês que vão estar acompanhando. Tá certo? Muito bom. Volume de séries por dia, volume total do treinamento para o aluno avançado. 24 séries por dia. Viram que aumentou o volume.
Iniciante, 14 a 16 séries, intermediário, 20 séries, avançado, 24 séries. Tá? Muito bem. Número de séries por grupamento muscular, de 3 a 8 séries, tá? Número de séries por exercício, de 3 a 4, podendo chegar a 5, tá bom? Dependendo do caso. Às vezes até 6 séries, mas eu já acho mais legal, em vez de trabalhar 6 séries, trabalhar 3 e mudar o exercício. Em vez de fazer 6 séries de supino, faz 3 de supino, 3 de supino inclinado, tá bom? Por quê? Porque daí eu mudo o estímulo, aciono diferentes fibras musculares. Não fico trabalhando só as mesmas, tá? E como eu falei, músculo não sabe contar, mas músculo sabe diferenciar que fibras diferentes estão sendo recrutadas. Número de exercícios, de 4 a 8, tá? Continua nos 8, professor? Sim, gente, um treino intenso para o aluno avançado, ele vai durar de 20 a 45 minutos, tá bom? Muito bem. O Alexandre está perguntando aqui no Instagram, isso no 4º mês. Professor, se a periodização for semestral. Claro, Alexandre, vai depender de como você programou a periodização, óbvio, perfeito. Eu estou falando aqui em linhas gerais, né? Mas vocês vão ter a periodização individual para cada aluno, tá? Se você vai trabalhar com macrociclo semestral, bacana, é isso aí, tá? Perfeita colocação, tá, gente? Então, cada aluno vai ter uma periodização, por isso que eu estou dizendo, a classificação fica a critério do professor. Vamos hidratar aqui de novo a garganta, tá, gente? Vamos hidratar aqui, que tá feia a coisa. Vamos lá. Frequência semanal, olha só como aumenta aqui, ó, de 3 a 6 dias por semana. 3 a 6 dias por semana. Professor, o cara vai treinar 6 dias por semana. 6 dias por semana. O cara que é avançado, ele pode treinar 6 dias por semana, tá bom? Número de repetições, de 6 a 12, tá certo? Isso também vai depender, gente. O Alexandre está dizendo aqui, desculpa pelas perguntas. Não, Alexandre, cara, é isso aí. Eu curto a participação da galera. Nas minhas aulas lá, eu também sou assim, eu só pergunto, eu quero que a galera participe. Pode ficar à vontade aí nas perguntas. Quem mais quiser perguntar, pode ficar à vontade. Muito bem. Voltando aqui, tá? Repetições de 6 a 12, mas vai depender do tipo de força que eu quero treinar. Se eu tiver, de repente, um cara que quer... O cara é atleta de levantamento de peso. E eu preciso treinar força pura com esse cara. Gente, eu vou trabalhar de 3 a 6 repetições máximas, tá? Mas considerando que essa pessoa aqui quer estética, quer um aumento de potência muscular, quer um aumento de força, quer um bom nível de hipertrofia para o esporte que ela pratica ou para a vida dela, para o cotidiano dela, ela prefere trabalhar treinamento de força dinâmica para aumentar o nível de hipertrofia. É esse número de repetições que a gente deve trabalhar. Tá? Velocidade também controlada, tá? Como que eu divido o treino, então? Eu começo a dividir o treino em ABC ou em ABCD, tá? E dependendo do caso, se o cara é fisiculturista, eu vou fazer ABCDE. O que é isso, professor? ABCDE. Esse cara vai treinar um grupo muscular por dia, tá bom? Um grupo muscular por dia. Com fisiculturistas isso acontece, tá bom? Muito bem. Vamos mandar um exemplo aqui de treinamento avançado, um exemplo de série avançada, tá? Então, olha lá. O aluno vai treinar supino inclinado, supino reto, voador, tríceps testa, tríceps na rondana e flexão de tronco, tá? Vai fazer 4 séries dos exercícios de grandes grupos musculares e 3 séries dos exercícios de pequeno grupo muscular. Repetições que podem variar de 6 a 12, mas eu coloquei no exemplo aqui de 10 a 12 RMs. Velocidade 20-20, né? 2 segundos de excêntrica e 2 segundos de concêntrica, tá?
Professor, mas eu posso fazer 20, 30? Pode, 2 segundos de concêntrica, 3 segundos de excêntrica, pode fazer. Intervalo de recuperação, pode ser de 60 minutos até 120, mas quando a gente quer aumentar a intensidade, é trabalhar abaixo de 60 segundos. Tá? Quando esse cara já está bem avançado, é intervalo curto. Fazer altas intensidades de tensão, de força, manter essa tensão por mais tempo e descansar por menos tempo. Essa é a ideia geral de tudo, tá? Muito bem. Aí esse cara foi para o treino B. Aí o treino B, ele vai treinar costas, puxada pela frente, remada, pronada, voador inverso, bíceps, rosca direta e rosca concentrada, extensão lombar. Perfeito, bacana. Esse é o treino B do cara, tá? Para quem está vendo aqui a apresentação, tá bem colocadinho na tela, tá? Professor, mas eu posso, para algum grupo muscular, fazer uma série a mais, ou executar um número diferente de repetições, ou executar um intervalo menor só para um exercício? Posso. Tudo vai depender do objetivo do aluno, do que você quer para o aluno, tá? Muito bem, então exemplo de treino B. Treino C. Treino C, olha lá, trapézio, ombro, né? Então a gente treina trapézio, elevação lateral, desenvolvimento frontal, agachamento, mesa flexora, leg press, flexão plantar, tá bom? Então eu dividi o treino aqui, eu segmentei o treino em ABC. Muito bem. Já chegamos aí a 1 hora de live, show de bola. Mesmo com o nosso atraso ali, deu problema no YouTube, mas tá tudo certo, tá rolando, tá? Muito bem. Então, olha só. Dei um exemplo para vocês de série avançada, tá? Show de bola. Então, olha só. Existe uma coisa... Professor, mas por que tu dividiu aí peito, tríceps, costas, bíceps e ombro e perna? Foi uma segmentação que eu montei, mas a gente pode fazer diferente? Posso. Eu posso trabalhar, por exemplo, peito e bíceps num dia, costas e tríceps no outro dia, ombro e perna no outro dia. Eu posso trabalhar peito e membros inferiores num dia, costas e ombro no outro dia, bíceps e tríceps no outro dia. Então, a gente pode segmentar de várias maneiras, tá? Mas tem que ter muito cuidado com essa segmentação. Por quê? Eu prefiro treinar, por exemplo, peito, tríceps no mesmo dia, costas, bíceps no outro dia. Por quê, gente? Porque quando a gente trabalha grandes grupos musculares, quando a gente puxa, a gente está trabalhando musculatura de costas, de bíceps e de trapézio de uma maneira geral. Quando a gente empurra, a gente está trabalhando ombro, tríceps e peitoral. Bacana? Eles fazem parte do grupamento muscular. Eu prefiro trabalhar no mesmo dia esses grupamentos. Por que isso, gente? Eu vou mostrar um estudo científico aqui para vocês, tá? Olha só esse estudo. Foi feito um estudo científico, tá? Esse estudo aqui, se não me engano, ele é do ano de 2000 e... vamos ver aqui, 2010, tá? Foi um estudo feito com eletromiografia e ele comparou a ativação muscular do grupo muscular envolvido na pressão de peito, né, no supino, no bench press. E esse estudo comparou a ativação dos grupos musculares no supino realizado na máquina e no supino realizado com barra livre, tá? E olha o que esse estudo encontrou, gente. Que a ativação do tríceps braquial no supino foi de 68%. E a ativação do peitoral maior foi 54%. Mas o que tu está dizendo, professor? O supino é um exercício para o peito, mas eu ativo mais o tríceps? É o que esse estudo mostrou, tá? E por que eu estou mostrando esse estudo aqui para vocês? Porque eu vou falar do que eu acabei de falar. Olha só, se eu posso chegar a um momento de ativar mais o tríceps no treinamento do que o próprio peitoral num exercício de supino, como é que eu vou treinar peito e bíceps num dia e no outro dia eu já vou treinar costas e tríceps? Vou treinar o tríceps
sendo que pode ser que eu possa ter ativado ele de uma maneira muito mais intensa no dia anterior. Então, eu vou estar treinando o tríceps 2 dias seguidos, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Mas isso pode mudar, professor? Pode. Vai depender da estratégia de frequência de treinamento que eu vou usar. Então, olha só a estratégia de frequência de treinamento. Existem várias estratégias de frequência de treinamento quando a gente está falando de treinamento avançado, tá? Então, olha só que bacana. A gente pode usar o 3 por 1, 2 por 1 por 2 por 2, 3 por 1 por 2 por 1, 4 por 1, 6 por 1. Professor, o que é isso? E olha só, galera, a live está me avisando aqui que só tem mais 2 minutos restantes, coisa séria, tá? Então, quem está me acompanhando aí no Instagram, clica no link lá da bio do Google Meet para depois me acompanhar lá, tá? Mas o que é isso, professor? O que é esse monte de número aí que tu me mostrou? É com relação à frequência de treinamento. Então, olha só, como é que é 3 por 1? Eu treino 3 dias, descanso 1, tá? Então, eu treino peito, deltoide, tríceps na segunda, costas, trapézio, bíceps na terça, coxa e gêmeos na quarta, descanso na quinta. Depois repito o treino, sexta, sábado e domingo, descanso na segunda. Então, esse é o treino 3 por 1, tá bom? Como que é o treino 3 por 1 por 2 por 1, professor? Eu treino 3 dias, descanso 1, treino 2, descanso 1. Tá? Nessa maneira, eu já consigo aplicar, então, talvez essa segmentação. Peito, tríceps, peito, bíceps, costas, tríceps. Porque eu vou treinar 3 dias, descansar 1, treinar 2, descansar 1. Então, eu já vou estar dando um intervalo de 2 dias para treinar de novo esse segmento, tá? Deixa eu ver se tem gente entrando aqui, porque a galera está migrando lá. Ó, já tem gente chegando aqui no Google Meet. Muito bem. A galerinha está migrando lá, porque o Instagram está me cortando aqui a live ao vivo. Faltam 20 segundos. Vamos lá. Voltando para a apresentação aqui. Voltando para a apresentação, tá? Então, assim funciona o 3 por 1 por 2 por 1, tá? Segmentação 4 por 1. Eu treino 4 dias, descanso 1, tá? Então, olha como a gente pode fazer manipulação de variáveis de uma maneira... tá? A galera ali da live do Instagram saiu, tomara que a galera venha para cá, tá? Mas vamos dizer aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Então, o exemplo do treino 4 por 1, olha como a gente já segmenta diferente. Esse tipo de frequência, a gente pode usar bastante com quem quer priorizar algum segmento, algum grupo muscular. Então, olha o caso desse aluno aqui. O cara quer priorizar o peitoral. Então, eu coloquei na segunda só treino de peitoral para ele. Dou um volume grande, uma intensidade grande, porque esse cara vai ficar mais 4 dias sem treinar peito. Eu vou arrebentar com o peitoral desse cara, tá? Depois, nos outros dias, eu treino costas, bíceps, deltoide, tríceps, coxa e gêmeos. Descanso, repito o treino de peito de novo no sábado, tá? No domingo, eu repito o treino B. Na segunda, eu repito o treino C. Na quarta, eu repito o treino D, tá? E tem casos, gente, de fisiculturistas que eles fazem 5 por 1, eles treinam, ou até 6 por 1, eles treinam um grupo muscular por dia, tá? Peito num dia, costas no outro, deltoide no outro, tríceps no outro, bíceps no outro, tá? Então, vocês imaginam o volume e a intensidade do treino dessa galera que é atleta para chegar nesse nível aí, tá bom? Treino 6 por 1, a gente treina 6 dias seguidos, descansa 1. Então, olha só, treina segunda, peito, deltoide, tríceps, terça, costas, trapézio, bíceps, quarta, coxa e gêmeos. Repete esses 3 treinos e aí só vai descansar lá no domingo. Então, olha que pancada, gente. Diminui o tempo de recuperação, né? Para aumentar a intensidade do treino. Então, a gente pode jogar, gente, viram que bacana, como dá para mexer com as variáveis, aumentar volume e intensidade de treino, dá para fazer várias coisas, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se mais alguém chegou aqui no Google Meet. Ninguém mais chegou, ninguém mais pediu para entrar. Show de bola. Show de bola. Então, voltando aqui.
Voltando, já estamos quase finalizando, tá, gente? E a gente passa, então, a incluir métodos avançados, então, métodos avançados de treinamento muscular, gente. Olha só. Olha só, gente. A gente começa a aplicar metodologias de treinamento avançado. E existem, então, diversas metodologias de treinamento, tá? Então, a gente tem a metodologia da pirâmide crescente, pirâmide decrescente, drop set, pré-exaustão, treinamento biset, treinamento triset, série gigante, superset, série 21, série onda, série super slow, série 620, série pausa descanso ou rest pause, como é conhecido aí por aí, repetições forçadas, repetições roubadas, repetições parciais, que a gente trabalha muito isso com oclusão vascular, pico de contração, circuito, FST7, enfim, existem vários métodos de treinamento avançado. Por que, que a gente utiliza esses treinamentos, esses diferentes métodos no treinamento, gente? Porque chega um momento, existe uma frase do treinamento, da teoria do treinamento, que vocês sabem, que é o seguinte: quem não fez ainda a teoria do treinamento vai saber. Quanto mais treinado, menos treinável. Então, quanto mais o nosso aluno treina, melhor ele fica. Fica mais difícil da gente perturbar a homeostase desse aluno. Então, a gente precisa ter estratégias, métodos diferentes para fazer e desequilibrar a homeostase. Quanto mais esse cara treina, mais difícil fica para ele obter os resultados. Então, a gente precisa fazer o uso desses diversos métodos, então, no treinamento desses alunos, para que eles consigam seguir progredindo, tá bom, gente? Só que eu não vou falar especificamente desses métodos agora, isso fica um tema para uma próxima live, para um próximo encontro que eu vou ter para você, com vocês, tá? E eu vou também organizar um curso online de musculação, onde eu vou falar de tudo isso que eu falei e de mais outras coisas, de como prescrever exercícios para populações especiais, como e quando utilizar métodos avançados, como aplicar esses métodos, como funcionam esses métodos. Então, isso tudo, gente, são cenas para o próximo capítulo, tá bom? E eu queria, antes de encerrar, eu queria mostrar para vocês um outro estudo científico, tá? Que vai nos mostrar por que, que é importante fazer avaliação física, por que, que é importante dominar essa manipulação de variáveis e entender a prescrição de treinamento de acordo com as fases do treinamento na musculação, gente. Porque, olha só, tem um estudo que nos mostra, que nos comprova cientificamente que não existe receita de bolo, gente. Não existe receita de bolo. Não tem 3 de 15, 4 de 12, 4 de 10, 4 de 8, tá tudo certo, vamos embora, super resultado, tá tudo ok. Gente, não existe isso. Olha só o que aconteceu com esse estudo aqui, tá? Do ano de 2016. É um estudo bem recente, tá? Esse estudo aqui, gente, ele aplicou com 45 pessoas de diversas idades. Sabe o que os caras fizeram? Eles pegaram essas pessoas e aplicaram o mesmo treinamento, exatamente o mesmo treinamento, como essas receitas de bolo que existem por aí, tá? Eles pegaram lá, por exemplo, 4 séries de 12, os mesmos exercícios, o mesmo volume, a mesma intensidade, e eles aplicaram esse treino nessas 45 pessoas. Receita de bolo, eles pegaram uma receita de bolo e aplicaram nessas 45 pessoas. Todo mundo, todas essas pessoas treinaram igualmente, tá bom? Durante um período de 10 semanas, tá certo? E olha o que aconteceu, gente. Olha só, eu vou chamar uma atenção de vocês para esse gráfico aqui, principalmente esse segundo gráfico, que ele trata com relação ao aumento da secção transversal do músculo, ou seja, o aumento da hipertrofia muscular, tá? Olha o que aconteceu, gente! Olha que loucura, gente! Teve gente
que perdeu volume muscular executando esse treino, perdeu 5% de volume muscular. Teve gente que aumentou significativamente, tá? Teve gente que aumentou 5%, aumentou 10%. Espera aí que tem gente chegando aqui no Google Meet. Mais gente chegando aqui. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Então, estou mostrando aqui esse estudo para quem está chegando, gente. Eu estou mostrando esse estudo científico para mostrar que não existe receita de bolo. Está aqui. Está aqui, gente. Então, olha só. Nesse estudo, volto a dizer para quem chegou agora, 45 pessoas realizaram o mesmo treinamento, mesmo número de séries, mesmo número de repetições, tudo igual. Receita de bolo. Realizaram o mesmo treinamento durante 10 semanas. E olha o que aconteceu. Teve gente que perdeu 5%, tá? De tamanho muscular, de tamanho de secção transversal do músculo. Ou seja, teve gente que perdeu hipertrofia com esse treino. Com o mesmo treino, teve gente que aumentou 5% de secção transversal do músculo. Teve gente que manteve a secção transversal do músculo. E teve gente que teve ganhos de 10 a 15% de aumento da secção transversal do músculo. Então, olha aqui, gente. O que vocês estão vendo aqui, tá? O pretinho são homens e o cinza são mulheres, tá? Por isso que tem essas duas barrinhas aqui. Então, esse estudo pegou pessoas de sexo diferente e aplicou uma receita de bolo. E tá aqui, gente. Tá aqui. Teve gente que perdeu volume muscular, teve gente que manteve volume muscular e teve gente que aumentou volume muscular um pouco e teve gente que aumentou significativamente. Então, tá aqui, gente. Não tem receita de bolo na musculação. Precisa dominar fase de treinamento, precisa fazer avaliação física, precisa individualizar o treinamento e precisa saber fazer manipulação de variável de treino. Tá bom, gente? Precisa. Tá certo? Então, olha só. Queria agradecer, então, todo mundo pela presença. Queria pedir para vocês, por favor, que, primeiro, compartilhem essa live com todos os colegas de vocês da Educação Física, todo mundo que puder ver. Eu vou salvar essa live, vai estar lá no canal do YouTube, eu vou botar lá dentro das próximas horas, tá? Vai ficar lá por 28 ou 24 horas. Quem quiser rever, reveja. Falem para os amigos de vocês que não tiveram oportunidade de estar ao vivo aqui, tá? Queria pedir por vocês, por favor, que botem depoimentos, tanto lá no vídeo do YouTube, nas redes sociais, me marquem lá, eu vou passar aqui as minhas redes sociais para quem não tem, mas me marquem, deem feedback, façam comentários, para que eu possa, então, conseguir atingir essa missão de passar conhecimento para cada vez mais e mais pessoas da educação física, potencializar a carreira dessa galera, tá, gente? Então, comecei esse trabalho aqui no meio digital há 2 semanas, eu já estou chegando a 400 seguidores, em breve eu quero estar com 1.000 seguidores, então estou começando esse trabalho aí engatinhando e quero contar com a ajuda de vocês para isso, tá? Vou fazer mais lives, vou entrar com vocês ao vivo, vou fazer mais vídeos pelo YouTube, vou fazer conteúdos nas redes sociais, então fiquem acompanhando aí, tá? Então, para quem não sabe lá ainda, os perfis de redes sociais, Facebook, fanpage, @prof.Rafael Gil, Instagram, perfil, @prof.Rafael Gil, tá? O YouTube, eu compartilho o link com vocês lá na bio do Instagram também. Para quem ainda não sabe, esse canal do YouTube que eu iniciei. Tá bom, galerinha? Então, assim, ó, vou abrir o microfone aí, vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui no chat, tá? E a galera mandando valeu aí, valeu, galera. Obrigado mesmo, espero que tenham gostado. Priscila botando que adorou, me dando os parabéns, obrigado mesmo, gratidão. Thalia também colocando aqui, muito bom, show, obrigado, galera. Adriano botando valeu, e Maiara escrevendo aí, top a aula. Gente, obrigado mesmo, de coração, tá? Espero ter contribuído aí nessa noite.
Se alguém tiver a Tanis colocando ali, valeu, prof, aula top, valeu, Tanis. Então, galerinha, se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, 5 minutinhos eu abro para a pergunta e vamos encerrando aqui, que já deu 1h30 de live. A Karine botando aqui que está ansiosa pela próxima. Show de bola, Karine. Fica atenta aí que vai ter próxima. Vão ter próximas, tá bom? Galerinha, então é isso. Alguém queria perguntar alguma coisa? Se ficou alguma coisa no ar, alguma dúvida, podem ficar à vontade que eu já vou encerrando daqui um pouquinho, tá bom? E é isso, vamos hidratar aqui mais um pouquinho. Galerinha, então, como ninguém perguntou aí, então depois vocês podem perguntar também lá pelas redes sociais, fiquem à vontade, se não entenderam alguma coisa, tá? Fiquem à vontade lá pelas redes e vamos que vamos, fiquem com Deus, cuidem-se, lavem as mãos, lavem bem as mãos, fiquem o máximo de tempo possível em casa. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e rumo ao topo. Valeu, galerinha, beijão. Tamo junto. Simbora.